Olá, meus queridos aluninhos, tudo tranquilinho? Bom, pessoal, chegamos à reta final, então. Este é o último conteúdo do ano, ok? Já estudamos medidas de tendência central, agora é a vez de medidas de dispersão, que são variância e desvio padrão. Bora lá, então. Então, o que são as medidas de dispersão, pessoal? Tá? Então, olha só, ela vai medir a dispersão em torno de um valor central chamado média, ok? Ela vai medir então a dispersão de todos os valores de uma distribuição em torno da média. Isso é bem fácil de entender. Basicamente, o que ocorre é isso aqui, ó. Imagina que nós tenhamos aqui, né, os dois eixos coordenados, certo? E nós tenhamos uma distribuição qualquer aqui, tá? Então, o que acontece? Sei lá, para um certo valor aqui, então, nós teremos lá um representante, ou seja, nós vamos ter um ponto, né? Vamos supor que nós tenhamos vários pontos aqui, tá? À medida aqui que no eixo horizontal, que seria o eixo das abscissas, vai aumentando, né? Aqui no eixo do y ele vai variando para mais ou para menos. Então, nós teremos vários pontos, tudo bem? Isso é só para a gente ter uma ideia aqui do que eu estou falando, certo? Então você vai fazer uma pesquisa, vai coletar dados e nesses dados vocês têm lá essa variável de pesquisa aí, com valores diferentes, mas muito próximos. Por exemplo, uma pesquisa de altura entre 100 pessoas, né, vai dar pontinhos assim, uns para mais, uns para menos, etc, ok? Então, pessoal, imagine que a média das alturas seja representado por essa linha aqui, tá? Essa linha então representa x barra, que é a média das alturas. O que o desvio padrão vai fazer? O desvio padrão ele vai calcular a distância de cada altura da pesquisa até essa média. Então vai calcular a distância aqui do ponto até a média, vai calcular a distância aqui deste ponto, né, dessa variável aqui até a média, vai calcular essa distância aqui, vai calcular essa aqui, todas as outras, tá? Então, o que é o desvio padrão? É a média dessas distâncias aqui. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma noção se as variáveis da pesquisa elas têm muita variabilidade ou pouca variabilidade. Se esta variabilidade for muito grande, nós vamos dizer que os valores são muito diferentes em relação à média, ou seja, essa distribuição ela não é homogênea, ela é mais heterogênea, certo? Enquanto que se essa variação for pequenininha, significa que os valores são bem homogêneos, eles estão bem grudados aqui na média, ok? Muito bem, pessoal, e como se calcula a variância e desvio padrão? Bom, na verdade a gente calcula a variância e após calcular a variância, né, que se chama sigma quadrado, nós vamos calcular o desvio padrão. E para isso basta extrair a raiz quadrada da variância. Então, podemos dizer que o desvio padrão, que a gente chama de sigma, né, que sigma é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada de sigma quadrado, tá? Ou seja, sigma quadrado é a variância. Se a gente extrair a raiz quadrada da variância, obtemos sigma, que é o desvio padrão. Então não tem nenhum mistério, pessoal. Como é que é a formulinha? Bom, nós vamos pegar cada elemento de uma distribuição, vamos subtrair a média dessa distribuição e elevar ao quadrado, tá? E vamos somar com o próximo elemento da distribuição menos a média elevado ao quadrado, tá? Então, basicamente, o que nós temos que fazer é pegar cada elemento da distribuição, subtrair a média e elevar ao quadrado. Depois, somar todos os resultados e dividir pelo total de elementos. Uma coisa muito importante eu deixar claro aqui para vocês é que dividir por n é quando se trata de uma população, ok? Quando se trata de uma população. Se nós estamos trabalhando com amostra, que é um pedaço de uma população, nós devemos dividir por n-1, ou seja, um elemento a menos, tá? Isso vai aumentar a precisão do cálculo do desvio padrão. Tudo bem, pessoal? Então lembre-se, se for população, divide por n. Se for amostra, divide por n-1. Tá bom? Só isso. Exemplo número 1. Calcule o desvio padrão das idades de 5 alunos de um curso. Ok, esse curso possui 5 alunos, então é a população. Ok? Então a gente vai dividir por 5 elementos.
Então, primeira coisa a ser feito aqui é o cálculo da média. É necessário a gente saber a média. Então, x barra, bom, isso é bem simples de calcular, né? 19 mais 22 mais 20 mais 16 mais 26. Isso tudo nós vamos dividir pelo total de elementos, que nesse caso são 5 elementos, ok? E o resultado disso é 20,6 anos. Ok, pessoal? Então, nós já temos aqui a média das idades. Fechou o pastel? Muito bem. Agora vamos para o cálculo da variância. Para calcular a variância, que a gente chama de sigma quadrado, nós temos que fazer apenas o quê? Pegar cada elemento e diminuir a média, ok? E elevar ao quadrado. Somar com o próximo elemento, que é 22, menos a média, que é 20,6, e elevar ao quadrado. Mais o próximo elemento, que é 20, menos a média, que é 20,6, e elevar ao quadrado. Mais o próximo elemento, que é 16, menos a média, que é 20,6, e elevar ao quadrado. Mais o próximo elemento, que é 26 menos a média aritmética, que é 20,6, e elevar ao quadrado. E vamos dividir isso por 5, que é o total de elementos. Certo, pessoal? Então vamos lá. Sigma quadrado vai ser igual, nós vamos ter que fazer essa continha aqui, 19 menos 20,6 elevado ao quadrado, nós vamos ter aí menos 1,6 elevado ao quadrado, mais 22 menos 20,6, nós vamos ter 1,4 elevado ao quadrado, mais 20 menos 20,6, nós vamos ter 0 menos 0,6, certo? Elevado ao quadrado, mais 16 menos 20,6, nós vamos ter menos 4,6, elevado ao quadrado, mais 26 menos 20,6, nós vamos ter 5,4 elevado ao quadrado. E tudo isso dividido por 5, ok? Agora, pessoal, nós temos que elevar ao quadrado cada elemento, né? E fazer essas continhas aqui para chegar no resultado da variância. 1,6 elevado ao quadrado, nós vamos ter 2,56, né? Número negativo elevado em expoente par já fica positivo, então não tem nenhum problema ali. Mais 1,4 elevado ao quadrado, 1,96, mais 0,6 elevado ao quadrado, 0,36, mais 4,6 elevado ao quadrado, 21,16, mais 5,4 elevado ao quadrado, 29,16. Novamente, tudo isso sobre 5. Agora nós temos que fazer esta soma aqui, ok? Somar todos os elementos. 55,2 sobre 5. Nós vamos ter então que a variância populacional, nesse caso, é 55,2 dividido por 5, que é 11,04. Ok, nós chegamos aqui na variância populacional. Agora, para a gente descobrir o desvio padrão, basta extrair a raiz quadrada de 11,04. Claro que isso deve ser feito numa calculadora, né, pessoal? Por isso que não é tão comum acontecer problemas de desvio padrão em provas como o do Enem, por exemplo, né? Se cair uma questão de desvio padrão no Enem, por exemplo, tem que ser valores que se pode calcular à mão, ok? Então, nesse caso aqui, 11,04, né, precisamos aí de uma calculadora para fazer, certo? Então, raiz quadrada de 11,4 é 3,32. O que? Anos. Estamos falando da idade de 5 pessoas, né? Então, está em anos. Aqui também, no caso da variância. Certo, pessoal? Então, está calculado aqui o desvio padrão. Isso quer dizer, pessoal, que a variação destas idades
em torno da média, que é de 20,6 anos, né? A variação desses elementos em torno da média é de 3,32 anos, ou seja, uma variabilidade pequena, tá? Pode-se dizer que esta distribuição aqui ela é homogênea, certo? Ela é uma distribuição homogênea. Tá bom, pessoal? Tranquilaço? Muito bem, bora para mais um exemplo.